Bom, bom dia, meu povo. Nós vamos estudar redação. Hoje o tema que eu trouxe é a importância, é um tema técnico, né? Na área do direito. A importância da duração razoável do processo para a efetivação do acesso à justiça no Brasil. Entendendo o tema. Esse tema quer que você fale sobre uma ideia central, que seria: não basta a pessoa ter direito de entrar na justiça. É preciso que o processo termine em tempo útil. Ou seja, o acesso à justiça não é só abrir o processo, é também receber uma resposta efetiva, rápida e útil. Se o processo demora demais, pode acontecer isso: o direito reconhecido tarde demais, justiça quase inútil. Um exemplo simples: uma pessoa entra com ação para receber tratamento médico urgente. Se a decisão sair muitos anos depois, talvez o direito até seja reconhecido, mas a proteção chegou tarde. O cara morreu. Ideia de argumentos para usar na redação. A moralidade judicial enfraquece. A morosidade, perdoe. Morosidade judicial enfraquece o próprio acesso à justiça. Aqui você pode defender que a demora processual transforma o acesso à justiça em algo apenas formal. A pessoa até consegue entrar com ação, mas não recebe uma solução em tempo razoável. Como desenvolver? Você pode explicar que a Constituição garante o acesso ao judiciário, mas esse direito perde força quando a resposta estatal demora demais. A demora gera frustração, sensação de impunidade e descrença nas instituições. Ponto. Frase pronta. A morosidade processual compromete o acesso substancial à justiça, vírgula, pois impede que o cidadão obtenha uma resposta estatal útil e tempestiva. Ponto. Exemplos: ações sobre saúde, alimento, indenização, benefícios previdenciários ou conflitos de consumo podem perder eficácia se a decisão chega tarde demais. Argumento 2: a demora causa prejuízos sociais, econômicos e emocionais à parte. Aqui você mostra a consequência humana da lentidão judicial. Ideia principal: o processo demorado não é só um problema burocrático, ele afeta a vida real das pessoas. Como desenvolver? A longa espera pode gerar insegurança, desgaste psicológico, prejuízo financeiro, dificuldades de reorganização da vida. Muitas vezes a parte mais vulnerável sofre mais, porque precisa de uma solução com urgência. Frase pronta. A lentidão judicial amplia desigualdades, pois penaliza especialmente aqueles que não possuem recursos financeiros ou emocionais para suportar longos anos de litígio. Exemplo: uma pessoa pobre que espera indenização, pensão, salário atrasado ou fornecimento de medicamentos sente mais fortemente os efeitos da demora. E é verdade. Isso é muito sério. O argumento 3: a sobrecarga do judiciário, o excesso de litigiosidade dificulta a celeridade. Aqui você aponta uma causa do problema. Ideia principal: o judiciário recebe muitos processos e nem sempre possui estrutura suficiente para responder com rapidez. Como desenvolver? Você pode falar da alta judicialização dos conflitos, da repetição de demandas semelhantes e da burocracia processual e da insuficiência de servidores, magistrados e ferramentas eficientes. Frase pronta. A sobrecarga estrutural do poder judiciário contribui para uma morosidade processual, vírgula, tornando necessário a modernização da gestão e o fortalecimento de mecanismos de resolução adequada de conflitos. Exemplo: muitas ações poderiam ser resolvidas por conciliação, mediação, atendimento administrativo eficiente e acordos extrajudiciais. 4. Argumento 4. Tecnologia e gestão processual pode tornar a justiça mais eficiente. Aqui você apresenta caminho de solução. Caminho de solução. A duração razoável do processo depende de organização, tecnologia e gestão. Como desenvolver? Você pode citar
Você pode citar processo eletrônico, automação de tarefas repetitivas, inteligência artificial, controle humano, triagem de demandas, mutirões, conciliação e capacitação de servidores. Frase pronta. O uso responsável de tecnologia, aliado à gestão eficiente dos processos, pode reduzir através de reduzir entraves burocráticos e aproximar a justiça do cidadão. Cuidado. Não diga que a tecnologia resolve tudo sozinha. Melhor dizer que ele ajuda, mas precisa da estrutura humana e controle ético. Ideia para a introdução. Sua introdução pode seguir 3 modelos. Estrutura, contextualização, mostra o cenário geral. Segundo, problematização, apresenta o problema. E a tese, dá sua opinião com 2 argumentos. Isso aqui a gente tem visto, né? Todo momento. Vamos lá. Modelo de introdução 1. No Estado democrático, no Estado democrático de direito, o acesso à justiça representa garantia essencial para a proteção dos direitos individuais e coletivos. Ponto. Entretanto, a excessiva demora na tramitação dos processos ainda impede que muitos cidadãos obtenham uma resposta judicial efetiva e útil. Assim, percebe-se que a duração razoável do processo é indispensável para a concretização da justiça, sobretudo diante da morosidade judicial e dos prejuízos sociais causados pela longa espera. Argumentos anunciados: morosidade judicial e prejuízos sociais da demora. Modelo de introdução 2. Na sociedade brasileira, o Poder Judiciário exerce papel fundamental na solução de conflitos e na garantia dos direitos previstos na Constituição. Ponto. Todavia, a lentidão processual compromete a confiança da população nas instituições e transforma o acesso à justiça em uma promessa muitas vezes incompleta. Desse modo, a efetivação desse direito depende da superação da sobrecarga judicial e da adoção de mecanismos capazes de tornar o processo mais célere e eficiente. Ponto. Argumentos enunciados: sobrecarga judicial e necessidade de eficiência. Modelo de introdução 3. Em um país marcado por desigualdades sociais, a atuação do judiciário é essencial para assegurar direitos fundamentais à população. Ponto. Contudo, quando o processo se prolonga excessivamente, a tutela judicial perde parte da sua utilidade e aprofunda a vulnerabilidade das partes envolvidas. Ponto. Portanto, a duração razoável do processo deve ser compreendida como condição necessária para o verdadeiro acesso à justiça, especialmente diante dos danos provocados pela demora e da necessidade da modernização da estrutura judicial. Agora vamos para o desenvolvimento. Em primeiro lugar, a morosidade processual compromete o próprio sentido do acesso à justiça. Ponto. Explicação. Isso ocorre porque o cidadão não busca o judiciário apenas para ter um processo aberto, mas para receber uma solução concreta para o seu conflito. Quando a decisão demora muitos anos, o direito pode ser reconhecido apenas formalmente, sem produzir resultado útil na vida da parte. Exemplo: em demandas relacionadas à saúde, alimentos, benefícios, indenizações, a demora pode agravar a situação da pessoa, que depende da resposta judicial. Fechamento. Dessa forma, a lentidão do processo enfraquece a tutela jurisdicional e distancia o cidadão da efetiva realização dos seus direitos. Desenvolvimento 1 completo. Em primeiro lugar, a morosidade processual compromete o próprio sentido do acesso à justiça. Isso ocorre porque o cidadão não busca, explicação, né? O cidadão não busca o judiciário apenas para ter um processo formalmente instaurado, mas para obter uma solução concreta e útil para o seu conflito. Pronto. Nesse contexto,
Opa, quando a decisão demora excessivamente, o direito reconhecido pode perder sua eficácia prática, especialmente em demandas relacionadas à saúde, aos alimentos e aos benefícios sociais ou às indenizações. Dessa forma, a lentidão do processo enfraquece a tutela jurisdicional e distancia o cidadão da efetiva realização de seus direitos. Desenvolvimento 2. Tópico frasal. Além disso, a sobrecarga judicial e a burocracia processual dificultam a concretização da duração razoável do processo. Explicação. O grande número de ações e repetição de conflitos semelhantes e a insuficiência de estrutura tornam a prestação jurisdicional mais lenta. Por isso, é necessário melhorar a gestão processual e ampliar mecanismos de solução consensual. Exemplo: conciliação, mediação, processo eletrônico, triagem de demandas repetitivas, automação de atos simples, pode ajudar a reduzir atrasos. Fechamento. Assim, a eficiência judicial exige não apenas previsão legal, mas também medidas práticas de organização, tecnologia e fortalecimento institucional. Aí vamos lá, para o desenvolvimento completo. Além disso, a sobrecarga do judiciário e a burocracia processual dificultam a concretização da duração razoável do processo. Ponto. A elevação de números de ações e a repetição de demandas semelhantes e a insuficiência da estrutura administrativa contribuem para o acúmulo de processo e para a demora na prestação jurisdicional. Ponto. Por esse motivo, medidas como conciliação, mediação, processo eletrônico, automação de atos simples e melhor gestão das unidades judiciais podem auxiliar na redução dos atrasos. Ponto. Assim, a eficiência judicial exige não apenas previsão legal, mas também medidas práticas de organização, tecnologia e fortalecimento institucional. Agora, ideias para a conclusão. Retomada do problema, proposta, solução e fechamento final. Solução possível, né? O Poder Judiciário deve investir em gestão processual, tecnologia e capacitação de servidores, com o objetivo de reduzir tarefas repetitivas e acelerar atos simples. Solução possível 2. O Estado deve ampliar a estrutura das unidades judiciais, garantindo aos servidores, magistrados, ferramentas adequadas para enfrentar a alta demanda processual. Solução possível, meios consensuais. Também é necessário fortalecer a conciliação e mediação para que conflitos menos complexos sejam resolvidos de forma mais rápida e menos onerosa. Modelo de conclusão. Portanto, a duração razoável do processo é condição indispensável para que o acesso à justiça seja efetivo no Brasil. Ponto. Para enfrentar esse problema, o Poder Judiciário, em parceria com o Estado, deve investir em tecnologia, gestão processual, capacitação de servidores, fortalecimento de conciliação, a fim de reduzir a morosidade e garantir respostas mais rápidas ao cidadão. Ponto. Assim, será possível transformar o acesso formal ao Judiciário em verdadeira proteção de direitos. Menino. Conclusão 2. Né? Diante disso, torna-se evidente que a demora processual compromete a efetividade da justiça e prejudica principalmente os cidadãos mais vulneráveis. Nesse sentido, cabe ao Estado fortalecer a estrutura do judiciário, ampliar o uso responsável de tecnologia e incentivar formas consensuais de solução de conflito. Pronto. Com essas medidas, a prestação judicial poderá ser mais célere, eficiente e compatível com a dignidade daqueles que buscam a proteção dos seus direitos. Ponto. Muito bom. Quadro rápido, né? Introdução. Acesso à justiça é direito fundamental, mas a demora processual prejudica sua efetividade. Desenvolvimento 1. A morosidade faz a decisão perder a utilidade prática. Desenvolvimento 2. Sobrecarga do judiciário, burocracia e a falta de estrutura causa lentidão. Conclusão. Investir em gestão, tecnologia, servidores, conciliação e mediação. Vamos lá para os esqueletos. Introdução, contexto. O judiciário como garantia de direitos. Problema, demora excessiva do processo. Tese, a duração razoável é essencial para evitar decisões inúteis e fortalecer a confiança na justiça. Desenvolvimento 1.
Argumento: processo demorado enfraquece o acesso à justiça. Exemplo: saúde, alimentos, benefícios, indenizações. Fechamento: justiça tardia pode se tornar injustiça. Desenvolvimento dos argumentos: sobrecarga e burocracia gera lentidão. Exemplo: muitos processos, demandas repetitivas, falta de estrutura. Solução parcial: tecnologia, gestão e conciliação. Conclusão: aí, retomada: duração razoável é essencial. O agente, o Estado e o Poder Judiciário. Ação: investir em estrutura, tecnologia e meios. E finalidade: para garantir resposta rápida, útil e efetiva.